a sessão deliberativa do plenário do Senado. E entre os itens da pauta está esse projeto de lei de 2022, que traz aí regras para a regulamentação das casas de jogos e apostas no Brasil. O tema é polêmico, há senadores contra e a favor dessa legalização, e eu vou conversar com o senador Eduardo Girão. Senador Eduardo, a sua posição é radicalmente contra essa legalização. Muito bom dia. Inclusive, eu antecipei a minha vinda para Brasília ontem à noite de Fortaleza, justamente porque esse é um assunto muito sensível à sociedade, né, que já está vivendo uma tragédia nessa questão das bets, das casas de aposta, o endividamento em massa, né, perda de emprego, porque existe uma migração, uma canibalização da atividade produtiva para esses magnatas que mandam na jogatina do país, perda de casamento, problemas graves de família, devastadas, e até algo que eu nunca tinha visto em 52 anos de idade que eu tenho, que é suicídio coletivo acontecendo com frequência. Então, no meio de uma crise humanitária dessa, uma tragédia que a gente vive, o Senado pensar, e muito pior, colocar na pauta bingo e cassino, são 700 bingos pelo projeto, e 67 cassinos, sem falar em banca de jogo do bicho por todo lugar. Então, isso mostra um pouco de desumanidade nossa. Eu espero que o presidente ele repense, os senadores repensem, né, porque a sociedade não está entendendo. No avião que eu vinha ontem, as pessoas me abordando, né, dizendo, rapaz, é verdade isso? Porque se diz muito, hoje em dia, hashtag Congresso inimigo do povo, né? E o Congresso precisa se aproximar da população e não fazer o sinal trocado. Então, que a gente possa dar uma resposta diferente do que foi no aumento de deputados, né, que por um voto nós perdemos. Eu acredito que a gente tem uma margem maior, porque os senadores já entenderam que esse caso é um caso que leva as pessoas à beira do precipício e o brasileiro não aguenta mais de dívida por causa de jogo. Isso aí é para pegar, sabe o quê, Tiago? É para pegar, se as casas de apostas, a Bets, pega até 49 anos, a faixa etária, essa de bingo e cassino pega o restante. Pega de 49 até a velhice, os idosos. Então, a gente não pode permitir, tem que proteger esse tecido social e, com a graça de Deus, nós vamos vencer essa batalha junto com a população que está cobrando de forma educada, de forma respeitosa, os seus senadores para votarem contra essa loucura. Certo, senador. Agora, no ano de 2023, passou a lei das bets aqui no Senado. Aí agora tem também essa iniciativa de votar e vamos ver qual vai ser o resultado do plenário. Mas como é que o senhor rebateria o argumento de que as pessoas, em geral, elas jogam mesmo, elas vão ali na esquina e fazem um jogo que é uma contravenção penal, ou então há casas de apostas ilegais, caças, máquinas de caça-níqueis, e o argumento é que, então, se regulamentasse isso, pelo menos o governo arrecadaria tributos, não é? E assim poderia, enfim, investir em outras áreas que também são necessárias. E isso ocorre também nesse contexto de debate sobre o ajuste das contas públicas. Como é que o senhor rebateria esse argumento? Olha, esse argumento das pessoas que defendem a jogatina, os jogos de azar, o nome está dizendo jogo de azar, é um argumento que não para em pé. Por quê? E eu estudo esse assunto há mais de 20 anos. Né? Fui a Las Vegas para estudar, para conversar nas universidades, para pegar dados, que é a meca do jogo de azar. E lá, se você entrar na página do FBI, lá de Nevada, você vai ver que tem centenas, acho que milhares de denúncias de casas ilegais. Lá que é legalizado há décadas. Você imagina o que é nos Estados Unidos, onde existe o enfrentamento à corrupção, à impunidade. Junto com o jogo de azar, vem tráfico de droga, tráfico de arma, né? E o crime organizado no Brasil nunca lavou tanto dinheiro, nunca aumentou tanto seus lucros depois das casas bets. Né? E a gente viu isso aí nos grandes veículos de comunicação. Então, por que o Brasil quer mais problema? Né? Se você tem a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal fazendo nota contra, né? A PGR, 2 notas técnicas contra
contra bingo e cassino. Você pega também aí o Sindifisco também, que reúne auditores fiscais contrários, sem falar em entidades religiosas. O Brasil é a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda evangélica, já chegando na primeira, todas com notas firmes contrários. Então, eu acredito que tem muita coisa por trás que a gente não consegue perceber. O cigarro, por exemplo, né? Um dos argumentos é que o cigarro, depois que fosse legalizado, não ia ter contravenção. E é só o que você vê de contrabando, né, de cigarro. Se você pegar 60% do cigarro vendido no Brasil, né, segundo o Instituto Nacional do Câncer, de cigarro contrabandeado. E ele é legalizado no Brasil. Então, não significa dizer que você legalizar, você vai acabar com o ilegal. Muito pelo contrário, você vai ter propaganda, você vai ter mais ludopatas, pessoas que são viciadas no jogo, que é a grande parte do faturamento dessas empresas. Então, o Brasil não combina com isso. As bets já foram um sinal de que esse caminho é errado. Então, a gente não pode insistir no erro. Muito pelo contrário, a gente tem que resolver o problema das bets, né, para aí depois discutir alguma outra coisa, né, nesse sentido. Porque as bets estão fazendo esse estrago e a gente não deu uma solução para isso. Enquanto isso, milhões perdem para meia dúzia ganharem dessas casas de aposta. Certo. Aproveitando a sua presença aqui, senador, a gente quer saber também um pouquinho sobre a repercussão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu todos os atos, tanto do Palácio do Planalto, ou seja, do presidente Lula, decretos dele de elevação da alíquota do IOF, quanto o decreto aqui do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, que sustou os efeitos dos decretos presidenciais. Como é que o senhor viu esse movimento do ministro Alexandre de Moraes? Olha, mostra que o Congresso Nacional e nada é a mesma coisa, né? Então, o Congresso ele precisa reagir. Da mesma forma que o Congresso reagiu quando o presidente Rodrigo Pacheco estava aqui, e nesse aspecto a gente tem que reconhecer que ele enfrentou a PEC antidrogas, né? Que a gente conseguiu aprovar por 4 votos, depois de um ativismo judicial do Supremo, legislando. Eles fizeram na censura 2 semanas atrás, né? A questão do marco civil da internet. Nós precisamos reagir também. E com relação ao IOF, isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira, nós somos pagos para isso, e não é barato para o povo brasileiro, para o STF vir dar de poder moderador. E estava todo mundo lá em Portugal, estava todo mundo lá, ninguém sabe quem pagou, como é que é isso, quem é que estava lá. Disseram que até Casa Bete participou de painel. Então, esse país está virando um caos institucional, porque o Senado, infelizmente, não se posiciona com relação a impeachment de ministro. A solução é amarga, mas essa solução está cada vez mais próxima, porque a população entendeu que o impeachment de um ministro que abusa da Constituição, que quer dar uma de político, é um tribunal político, as falas são políticas, fora dos autos, o que você não vê em nenhum país do mundo. Então, o Senado precisa avançar nessa questão para colocar cada um no seu quadrado. Está na Constituição, o Senado pode avaliar pedido de impeachment de ministro, e tem 60. Eu estou entrando com o senador Magno Malta e outros colegas, mais um essa semana, né, que é do ministro Gilmar Mendes, inclusive. E a gente precisa, efetivamente, avançar com o pedido de impeachment. Muito difícil nessa legislatura, a não ser que a população vá para a rua, vá cobrar. Mas na próxima, eu acho que não vai ter como segurar, porque o Brasil precisa de ordem, precisa de uma segurança jurídica mínima que não está tendo graças a decisões como essa do ministro Alexandre de Moraes, dando de poder moderador, né, de chegar e querer resolver, anular uma coisa do Congresso, do Executivo. Isso não é papel do STF, não é papel fazer política do STF, é decidir. Né? Então, que a gente possa criar coragem aqui no Senado e cumprir o nosso dever, é isso que a população de bem espera. Na quarta-feira, senador, haverá aqui também no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, uma votação importantíssima que trata do Código Eleitoral. Até um calendário um pouco apertado, já que estamos chegando no final do primeiro semestre, mas gostaria de saber a sua opinião sobre as principais mudanças que podem ser trazidas com o novo Código Eleitoral. Tem muitas deformações dessa reforma, né? Inclusive, a gente vem discutindo isso há muito tempo. Você tem, por exemplo, diminuir a cidadão de segunda classe, militares,
sejam policiais, sejam bombeiros, seja magistrados, promotores, que vão ter que passar por uma quarentena. Isso não acontece comigo, com você, com outra pessoa. Por que vai ter que ser com eles assim? Está errado, é inconstitucional, né? Como, por exemplo, a criminalização de fake news. Tem lá itens que você pode chegar a se questionar, a urna, enfim, pode chegar a 7 anos de prisão. Eles estão querendo institucionalizar algo que os tribunais secretos fizeram, à luz do dia, inclusive, não é nem mais secreto, onde até deputado perdeu mandato por questionar, né? Então, ali tem uma série, por exemplo, a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa teve 1.600.000, quase 1.700.000 assinaturas, um projeto popular da sociedade, e está sendo praticamente desfeita, né? Está tendo desmanche da lei da ficha limpa com essa reforma do Código Eleitoral. Então, espero que os senadores amanhã tenham sabedoria, bom senso para negar, porque são tantas emendas a fazer, tantos destaques, que não cabe ali dentro da discussão, né? Porque é um projeto, um calhamaço assim, não dá para fazer às pressas. No apagar das luzes, nós estamos praticamente na véspera do recesso aqui, de julho, né? Nós vamos ter 15 dias, e eu acho que esse assunto não pode ser feito a toque de caixa. Eu acredito que deva sair da pauta, porque não está maduro o suficiente para a população saber que está tendo um código que resguarda a questão de improbidade e tudo no Brasil. Tá certo, senador. Lembrando também que, para valer para as eleições de 2026, esse projeto tem que ser aprovado até o final de setembro, iniciozinho de outubro, por conta do princípio da anualidade, que é um princípio aí do direito, que exige que alterações na legislação eleitoral elas entrem em vigor pelo menos um ano antes da próxima eleição do pleito, para que elas vão valer. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero lembrar também aos telespectadores que o jornalismo da TV Senado ouve todos os lados e busca realmente a opinião de todas as tendências políticas presentes aqui no Congresso Nacional. Então, passando outro senador por aqui, nós vamos também ouvir a opinião dele sobre esses assuntos sobre os quais abordamos aqui com o senador Eduardo Girão. Um bom dia de trabalho para o senhor, senador. Muito bom dia, parabéns à equipe da TV Senado pelo trabalho, sempre do bom jornalismo, ouvindo os dois lados, e estamos à disposição, inclusive, para fazer debate sobre o assunto. Eu acho que isso é importante para que a população tire suas próprias conclusões do que está acontecendo aqui na Casa Revisora da República. Ótima semana, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, senador Girão. André, então, devolvo para você aí com essa tomada de assuntos que devem acontecer essa semana aqui no Senado. É com você no estúdio.